Deus. E como comentei no início deste culto, uma das coisas que a gente tem percebido no meio cristão, e às vezes no desenrolar da nossa vida, é que parece que estamos vivendo nosso dia a dia, ignorando a realidade do ser de Deus, de que Ele é o nosso Deus e de quem Ele é. E por isso muitas coisas sucedem conosco, e muitas coisas acabam frustrando nossa caminhada e desencadeando insatisfações, enfermidades da alma, emocionais, e desunião entre o povo do Senhor, porque parece que nós não estamos atentando para quem é Deus e qual a vontade dEle para as nossas vidas. O senso é que parece que estamos nos tornando religiosos e queremos exigir de pessoas ou dos outros coisas que só Deus pode fazer com sua grandeza e seu poder sobre nós. Isso é fato devido, assim, a haver muita incredulidade, muita perturbação, pequenas coisas que angustiam certas pessoas e certos irmãos, a ponto deles simplesmente desesperançarem da própria vida ou da caminhada cristã, ou se entristecerem com alguma expectativa que não foi lhe atendida. Parece que Deus não está satisfazendo tais corações. E a gente precisa então refletir sobre o ser de Deus, para contemplarmos quem Ele é na vida de cada um de nós, na vida de todos nós, na vida da sua igreja. E semana passada nós estivemos falando aqui sobre a justiça de Deus. Se você quiser, tá bom, pode visualizar a pregação do domingo passado em nosso canal no YouTube, a CVPM, você procura lá e vai estar presente a nossa pregação do domingo passado. Nós falamos sobre a justiça de Deus para que a gente tenha em mente, tá bom? Que o nosso Deus, Ele é justo, e Ele contempla todos, e Ele dá a cada um conforme a obra de cada um, e Ele julga nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações. E esta noite eu gostaria de discorrer sobre o conhecimento de Deus. E como lemos no texto de 1 João, essa expressão, ela está presente em muitas partes das Escrituras. Às vezes não tão direta como está aqui, que Deus conhece todas as coisas. Mas aparece dizendo que Deus vê tudo, que Deus anuncia o que há de acontecer, que Deus já desde a antiguidade vai anunciando as suas promessas e aquilo que Ele tem a fazer, e revelando coisas nas Sagradas Escrituras acerca de uma situação, de alguém, e até de pensamentos de pessoas. E aí a gente começa a pensar sobre a realidade de um Deus que é assim, que é conhecedor de todas as coisas. Ele é conhecedor de todas as coisas, irmãos. Então a gente vai pensar um pouquinho sobre esse atributo de Deus, o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, o conceito teológico que a gente tem e que a Bíblia traz para nós, é que Deus conhece plenamente a si mesmo e todas as coisas reais e possíveis. Imediatamente. Deus conhece a si mesmo e todas as coisas reais e possíveis imediatamente. E como a gente pode então refletir sobre essa definição, esse conceito sobre o conhecimento de Deus? Nós podemos dizer que este conhecimento é um arquetípico de Deus, e significa que isso é algo inerente a Ele mesmo, de modo que o conhecimento dele difere do nosso conhecimento, do conhecimento humano, porque o nosso conhecimento é aprendido a partir de observação, de experiência e de ensino que outras pessoas podem instruir a cada um de nós.
Com Deus não é assim. Ele é o próprio conhecimento. E quando Deus tensionou criar todas as coisas, Ele conhecia as coisas antes mesmo de ela existir. Isso é o que é tremendo em Deus. Então, vamos pensar, tá bom? Sobre o sol. Que a gente observa que ele é quente, a gente observa que ele é uma luz radiante, a gente observa que ele, agora a gente tem conhecimento por conta da astronomia, que ele é uma estrela e que ele tem inúmeras explosões nucleares e etc e tal, e a gente foi adquirindo um conhecimento acerca desse sol, à medida que isso foi chegando para nós ao longo do tempo. Mas em Deus, antes do sol ser criado, todas as coisas acerca deste sol já estavam presentes em Deus. Tudo, a essência do sol, o que ele iria fazer, suas manifestações, suas reações, suas interações, todas as coisas estavam presentes na mente de Deus antes do sol ser criado. Antes daquele grandioso dia onde ele disse, haja luz, antes dele dizer, haja um luminar maior, as estrelas e os astros que devem governar o espaço, Deus já conhecia inteiramente. E imediatamente, tudo acerca do sol. Suas propriedades, a matéria dele, a essência, o efeito dele, todas as coisas, Deus já sabe. Deus já sabe. Deus já sabe. E quando a gente pensa nisso, tá? Nessa ideia do conhecimento de Deus, que ele tinha isso, tem isso, ele possui antes das coisas serem criadas, realizadas no tempo e no espaço, esse conhecimento também faz com que a gente entenda que não é obtido de fora para dentro. Isso é algo da própria essência de Deus. É da natureza de Deus ser assim, conhecedor de todas as coisas. Ciente de tudo. E mais, irmãos, esse conhecimento também é caracterizado por uma perfeição absoluta. Nada foge ao conhecimento de Deus. Não tem um detalhe em cada coisa criada em todo este universo que ele não saiba o que é, do que é feito, para que serve e para que foi constituído, a finalidade daquilo, o seu início, o seu meio e o seu fim. Não tinha nada no mundo, no universo inteiro, não existe coisa nenhuma, da menor possível, do micro-organismo, do átomo, da célula, ou se existe outra substância ainda menor, ele conhece. E se existe algo maior em todo este universo, ele também conhece. Ele conhece todas as coisas. Tudo ele sabe. E esse conhecimento é absoluto, perfeitamente absoluto. Este conhecimento também é um conhecimento intuitivo, provém dele mesmo. Não houve um momento em que Deus participasse de demonstração, ou houvesse um discurso para que isso viesse à mente de Deus. Não. Deus sabe e Ele é a raiz de toda ciência e de todo o conhecimento. Nele repousa todos os tesouros da sabedoria. Também nós podemos perceber que esse conhecimento de Deus, ele é inato e é imediato. Quando nós falamos sobre isso, é que Deus, ele não é como nós que precisamos relembrar ou passar as fichas da nossa memória para trazer à tona a realidade do conhecimento que a gente tem sobre alguma coisa. Tá bom? Não. Deus é imediato, é instantâneo. Ele sabe o que é e ele não precisa estar catalogando ou buscando no seu
o HD, ou indo atrás da memória que está lá atrás, para saber o que é não. Ele sabe. Imediatamente, o conhecimento dele é assim. Porque ele é Deus. E ele é assim. Ele sabe. Ele tão somente sabe. Então, nós percebemos isso em Deus, e esse conhecimento é assim, imediato, ele também é simultâneo. Ele é simultâneo porque assim, não é que Deus sabe uma coisa de cada vez, ele sabe tudo, de todas as coisas ao mesmo tempo. Isso é tremendo. Ele sabe tudo, de todas as coisas ao mesmo tempo. Ele sabe tudo, de todas as coisas ao mesmo tempo. Ele sabe. Ele é Deus. O conhecimento dele é assim. Então imagine agora, neste exato momento, isso na mente de Deus. O universo inteiro, nós, cada pessoa aqui, todos os seres humanos na face da terra, os animais, os astros, tudo na mente de Deus. Tudo presente na mente de Deus. Aí daí para perceber, quando a Escritura revela que Ele é grande em força e em poder, e que Ele conhece cada estrela presente no universo, e Ele chama cada uma delas pelo nome, e todas elas se apresentam ante a Ele, o Senhor glorioso, porque Ele conhece todas as coisas. Imediatamente, simultaneamente. É assim o conhecimento de Deus. Além disso, nós olhamos que Ele vê tudo isso em sua totalidade, o que é difícil para nossa mente compreender. Nossa mente, quando vai olhar como algo é feito, ou um processo é desenvolvido, uma atividade é estabelecida, nós começamos a pensar, começa por aqui, aí o passo seguinte é aqui, o terceiro passo é assim, o quarto passo é assim, até chegar ao final. Ele já sabe. Ele tem tudo assim diante dele, e ele consegue contemplar tudo, e ele vê as reações químicas e as demais reações das suas leis naturais que ele estabeleceu, e ele sabe a influência de cada uma delas e a relação que elas têm com cada qual, em todo momento, em toda hora, para que o universo funcione como ele funciona, porque ele conhece todas as coisas. Ele sabe tudo, e Ele estabeleceu tudo, e Ele firmou tudo isso, para que nós pudéssemos olhar para esse Deus, e vermos como Ele é grande em conhecimento, como Ele é grande em ciência, porque foi Ele que fez tudo isso. E como ficamos maravilhados, nós ficamos extasiados quando doutores de determinada ciência vem apresentar diante de nós um conceito, um princípio que foi descoberto, que eles examinaram e que estiveram experimentando e vieram até nós. Nós descobrimos algo novo, nós descobrimos a lei da termodinâmica, nós descobrimos a lei de Newton, a primeira, a segunda, a terceira, e coloca isso diante de nós e a gente fica, oh! Ele sabe, foi Ele que estabeleceu estas coisas, e Ele conhece tudo isso imediatamente, simultaneamente, e no devido tempo Ele foi descobrindo toda essa ciência para nós, para que isso pudesse apontar para o autor delas. Deus, tão somente assim. E este conhecimento de Deus, ele não é só perfeito em sua natureza, mas também ele é abrangente, porque ele conhece tanto as coisas externas como as coisas internas. Nada é oculto diante de Deus. E a gente percebe, pelo que a Escritura revela isso para nós, Ele conhece até aquilo que é oculto a nós, aos olhos humanos. Ele conhece. Coisas que a gente não sabe, como Davi disse no Salmo 139, de um modo assombroso, maravilhosamente assombroso, tu me entreteceste no ventre da minha mãe. Eu não sei como é esse processo, mas eu sei que o Senhor sabe como eu vi a ter existência nesse mundo. Coisas que são espantosas demais para nós, são mistérios para nós. Ele sabe, Ele tudo conhece, Ele conhece todas as coisas.
E não somente isso, irmãos, mas Ele conhece, também distribuindo o tempo para nós, visto que Ele é eterno, e Ele está na eternidade, Ele permeia e tudo isso, mas na nossa relação que temos com Ele, Ele conhece o nosso passado, o presente e o futuro. E a gente pode ver esta realidade de Deus como conhecendo todas as coisas, pelas coisas que Ele anuncia, e pelas coisas que Ele revela, e por aquilo que Ele tem decretado ao longo da criação nossa deste planeta Terra, e que está revelado em muitas passagens das Escrituras. Não é fantástico quando Deus faz isso? Quando Deus foi ter com Abraão, lá no livro de Gênesis, é a história de Abraão. Se você quiser conhecer, pode ler a história de Abraão. O Senhor chega para Abraão e diz que vai gerar nele uma descendência numerosa, mas diz também que a descendência dele ficaria escravizada 400 anos. Depois de 400 anos, Deus viria libertar o povo e conduzir para uma terra que Deus prometeu dar a ele, que era a terra de Canaã. Então imagine alguém dizer para um ser humano que daqui a 400 anos existiria um povo que seria descendência deste homem e que Deus iria fazer herdar a terra que Ele prometeu a ele, a terra que ele peregrinou. Lá na frente, o conhecimento de Deus vai lá na frente, porque Ele mesmo é quem estabelece todas as coisas, conforme o conceito da sua vontade, do seu poder. Não é maravilhoso isso? E quem não lembra do sonho do rei Nabucodonosor, no capítulo 2 de Daniel, em que o rei tem um sonho de uma estátua que tinha a cabeça de ouro, os peitos de prata, o tronco de bronze, as pernas de ferro e os pés misturados com barro de ferro. E que o rei sonhou esse sonho e ficou perturbado. Chamou os magos e encantadores, chamou todos os sábios do seu reino e instituiu um decreto dizendo que os magos deveriam dizer a ele o sonho e a interpretação do sonho. Os magos olharam para o rei e disseram: ó rei, vive eternamente. O que o Senhor pede, isso não é coisa de homem não, só pode ser coisa dos deuses. Quem é que pode saber o que um homem sonhou na sua recâmara e contar aquilo que foi em seus pensamentos? Aí então dá ordem que se não fosse revelado, todos eles seriam mortos. A notícia chega a Daniel. Daniel chama seus amigos, pede um tempo ao chefe da guarda e vão orar. O Deus conhecedor de todas as coisas revela integralmente o sonho que ele deu a Nabucodonosor e a interpretação do sonho. Deus tremendo, Deus grande, esse é o nosso Deus. E aí então Daniel chega e pede para ser introduzido na presença do rei. E aí então Daniel vem e conta ao rei: o sonho que tu teve foi o Deus dos céus que te revelou. E o que há de acontecer é isso: o teu reino é a cabeça de ouro. Mas depois do teu reino vem um outro reino. Depois do reino, do seu reino virá um reino que será tomado por duas pessoas, ou dois reinos se juntarão para tomar, que é o reino Medo-Persa. Depois veio o reino da Grécia, que é a cintura aqui, de bronze, o tronco. Depois veio o reino do Império Romano, que são as pernas de ferro. E depois apenas reinos fracos e fortes, depois do Império Romano. E foi essa revelação que Deus trouxe ao rei Nabucodonosor, e que ninguém sabia. Mas Deus, que é conhecedor de todas as coisas, sabia. E revelou. E o que dizer, irmãos, da experiência que o rei da Síria teve ao querer atacar Israel por várias vezes, e Deus revelar o profeta Eliseu
onde estaria o exército do inimigo para pelejar contra Israel várias vezes, a ponto de o rei ficar furioso, chamar os seus comandantes e dizer a ele: quem é dos nossos que está dedurando os nossos planos ao rei de Israel? Aí um homem se levanta e diz: ó rei, é porque em Israel há um homem, um profeta de Deus chamado Eliseu, que Deus revela a ele todas as coisas, até o que tu pensas no teu quarto, ele sabe. Andarabaçou, barabaraçu. Este é o nosso Deus, irmãos, que conhece todas as coisas, e que revela todas as coisas, que é conhecedor de tudo, no tempo e no espaço, e que tem sobre si o domínio de toda a ciência humana, e de tudo que se possa imaginar. Ele é conhecedor de todas as coisas. Irmãos, e quando olhamos para isso, Deus então exorta o seu povo, como ele faz em Isaías capítulo de número 46. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro igual a mim, que anuncio as coisas que hão de acontecer, e assim como eu pensei, e conforme eu determinei, e conforme será o meu conselho, assim será executado, diz o Senhor. Eu farei toda a minha vontade, diz o Todo-Poderoso. É esse Deus, irmãos, que nós professamos crer. É esse Deus que tem revelado estas coisas todas diante de nós, que o conhecimento está diante de si e nada foge aos seus olhos. Daí nós entendemos o êxtase que Davi teve ao contemplar o Senhor e ao olhar para Deus e ver que Deus é onisciente, e que simplesmente diz diante de Deus: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. Ainda a palavra não foi formada em minha língua, e tu já a conheces toda. O que fazer, ó Deus, diante de um Deus assim? O que fazer, ó irmãos, diante de um Deus assim? Que conhece tudo, que sabe tudo, que vê tudo. Isso, irmãos, está permeado em toda a Escritura. O livro de Jó fala que ele conhece todas as coisas. Um dos primeiros livros da Bíblia escrito, cujos sábios contemplaram a grandiosidade de Deus em estabelecer sua criação e revelar ele como conhecedor. O que dizer das exortações de Deus, que Deus esquadrinha o coração? Jeremias capítulo 17 fala que corrupto é o coração humano, tremendamente enganoso ele é, quem o conhecerá? E no verso seguinte diz: mas Deus prova os corações, Ele esquadrinha os corações, Ele conhece tudo, e todos os pensamentos e as reais motivações do coração de cada um, Ele sabe disso. Até daqueles que podem aparentar uma santidade, e que Deus conhece, que não está vivendo de acordo com os seus preceitos. Me lembro do fato de Jesus estar comendo em uma casa de um pecador, e vindo uma mulher com um vaso de alabastro por trás dele, derrama óleo sobre sua cabeça, chora, molha os seus pés com as lágrimas e enxuga eles com os seus cabelos. O homem que havia convidado Jesus para participar de uma refeição, não o tinha cumprimentado com o ósculo santo, quando ele chegou na casa dele, não deu água para ele lavar os seus pés, nem suas mãos, nem tampouco derramou bálsamo sobre ele, porque quem vem de jornada caminhando, vem suado, vem com poeira nos pés. E aí aquele homem não cumprimentou Jesus desta forma. Quando eles estão diante dessa situação, o homem pensa. O homem pensa. O texto bíblico diz: se este homem fosse profeta, saberia quem lhe tocou, e não teria permitido.
Imediatamente, Jesus, sondando a mente do homem, olha para ele e diz: Simão, eu tenho uma pergunta para ti. Um homem devia 100 denários, e o outro devia 10 denários. Não tendo ambos com que pagar, o seu credor perdoou os dois. Quem o amará mais? Simão pondera e diz: eu penso que seja aquele que devia mais. Jesus olha para ele e diz: respondeste bem, Simão, porque eu entrei em tua casa, e tu não me cumprimentaste com ósculo santo, não me deste uma bacia com água para lavar os pés, nem despejaste sobre mim bálsamo. No entanto, esta mulher, pecadora, ela não cessa, ela não para de me adorar, de demonstrar que a quem muito é perdoado, muito se ama. E por isso eu te digo, Simão, os pecados delas estão perdoados, todos eles. E os teus, Simão? É muito interessante nós termos esta realidade diante dos nossos olhos, como também a experiência do apóstolo Pedro, que na noite que estava para ser entregue, diante do que Jesus havia instituído e discorrido sobre todos, dizendo que ele ia ser pego pelos principais sacerdotes, ia ser crucificado, morto, e antes de concluir tudo, na mensagem final o Senhor diz que o pastor será ferido e as ovelhas serão dispersas. Pedro, impetuoso como sempre, e também arrogante, chega a dizer a Jesus: não, Senhor, eu não fugirei, eu estou disposto a dar a minha vida por ti, a morrer por ti. Jesus olha para ele e diz: tu, ainda esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, Pedro. Mas Pedro, quando tu te converteres, fortalece meus irmãos. Pedro não aceitou a revelação divina, o conhecimento de Deus acerca do que logo vem a seguir na vida de Pedro. E aí, então foi preciso aquilo acontecer. Quando Jesus chama os discípulos para irem para o Monte das Oliveiras, para orar com ele, e ali angustiado, ora 3 vezes, pedindo ao Pai que, se possível fosse, afastasse o cálice dele. Após Jesus concluir tudo, vem o príncipe deste mundo com as suas ordens de soldados e de baderneiros dos principais sacerdotes para prenderem Jesus. Jesus então é preso e levado para a casa de Caifás, de Anás, e lá ele é espancado e ele é interrogado, e em virtude de João conhecer o pessoal da casa, é permitida a entrada dele e ele introduz Pedro. E quando Pedro está olhando o que estão fazendo com Cristo, chega uma pessoa, uma serva, e observa Pedro e diz: tu não estava com eles? E Pedro nega a primeira vez. Não sei do que está falando. Depois novamente, chega outra criada, olha para Pedro e diz: tu tem a aparência dos discípulos dele, tu também não estava com eles? Pedro mais uma vez nega, e acrescenta mais uma informaçãozinha de desprezo acerca de conhecer a Cristo. Na terceira vez, chega um outro homem próximo a Pedro e diz: certamente tu és um dele, porque tu falas e tu ages como eles.
E aí Pedro se irrita com o homem e diz que não conhece Jesus, que de maneira nenhuma conhece Jesus. O texto bíblico em Lucas diz que Jesus, quando vê isso, olha para Pedro e o galo canta, e Pedro então, fito com os olhos de Jesus, ele desaba angustiado, sai daquele lugar chorando desesperado, porque aquilo que foi revelado a ele aconteceu. O conhecimento de Deus acerca do que cada um de nós irá fazer está diante dele, pois ele conhece todas as coisas. Ele conhece todas as coisas, irmãos. Tudo está patente aos olhos do nosso Deus. Sua mente é grande e é capaz de compreender todas estas coisas. E aí, irmãos, nós precisamos então pensar sobre o que esta verdade deve fazer conosco? O que ela deve produzir em nós? O que é que o conhecimento de Deus deve produzir no coração do cristão? Ou na nossa vida? Vocês já pensaram sobre isso? Então vamos refletir em algumas coisas básicas, depois pensarmos em coisas maiores também. Quando nós olhamos para um Deus que é conhecedor de tudo e todas as coisas, isso deveria produzir em nós maior reverência, santidade e adoração. Se você sabe que Deus é assim, e agora você está sabendo que Ele é assim, como você vê, ou como você examina em você mesmo, sua reverência diante de um Deus que conhece tudo? Ou a importância que você dá a isso, visto que você é um cristão que professa crer nele? Como anda o teu comportamento? Como anda a realidade de você saber que esta noite é uma noite reservada para adorá-lo, para se encontrar com Ele, e você ao chegar não tem reverência nenhuma, nem considera o horário que foi marcado para cultuá-lo? E às vezes quando chega, em vez de entrar na casa de Deus, como disse Salomão, guarda o teu pé ao entrares na casa do Senhor, e não te precipites em falar, porque o Senhor conhece todas as coisas. E você fica de tititi, e aí vem alguém aqui para dar início ao culto e você continua conversando. O que você acha que Deus vê quando, no momento em que está sendo ministrada a palavra dEle, você pega o celular e vai passar mensagem para outra pessoa, ou está olhando o WhatsApp numa hora como essa? O que você pensa que Deus olha e vê quando você não tem reverência perante Ele? O Deus que conhece todas as coisas, o Deus que sabe tudo. Como nós, diante desta realidade, da verdade do conhecimento de Deus, não nos santificamos, não olhamos e não atentamos para aquilo que Ele deseja que cada um de nós venhamos a viver? Como você não examina você mesmo e vê como você está diante de Deus, que te vê todos os dias, que sabe o que você está fazendo todos os dias, que sabe as palavras que saem da sua boca todo momento, toda hora, que sabe os pensamentos e as reais intenções do seu coração? Como você acha que Ele lhe vê? Como Ele vai atender sua oração? Como Ele vai abençoar você? Como Ele vai ser seu amigo? Se você não procura, diante desta realidade, de que Deus é conhecedor de tudo, não ter reverência nem santidade diante dEle.
E como, diante dessa realidade, não adorá-lo? Esta tarde, esta palavra entrou como uma flecha no meu coração. Quando você escuta o Espírito Santo falar, vê como eu sou grande. Você consegue ver isso? E eu fiquei parado, como alguém que não podia dizer nada diante de um Deus que se revelou dessa maneira. Diante de um Deus que olhou para mim e mostrou que eu estou em falta por não adorá-lo como Ele é. E nós, que muitas vezes na hora do louvor nos deparamos em pensar em outra coisa, ou não abrir a nossa voz para entoar cântico diante dEle, ou não nos colocar como deveríamos diante do santo e grande nome dEle para exaltá-lo, visto que Ele é conhecedor de todas as coisas. Isso deveria nos assombrar, isso deveria nos inquietar, nos assustar diante de um Deus assim. E aí levamos a sério o que o próprio Cristo diz: olha, vocês antes devem temer aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno, e Ele pode fazer isso com todos nós. Ele pode fazer isso com todos nós. E como você acha que Ele vê quando de uma mesma boca procede bênção e maldição? Algo que é reprovável das Escrituras, e o Tiago fala isso em sua carta. Pode de uma mesma fonte jorrar água doce e salgada? Pode isso acontecer conosco, irmãos? Você, um cristão, emprestando sua boca para maldizer outro irmão, falando mal da igreja, ou de quem quer que seja, e o Deus Todo-Poderoso, que enviou o seu Filho para salvar a todos nós, vê que você está fazendo isso. Isso é uma falta grande, grave, e parece que a pessoa não está ciente de que Deus está vendo, porque Ele conhece tudo o que você faz, e fala, e pensa. Ele conhece tudo, Ele sabe tudo. Então, irmãos, diante desse Deus que conhece tudo, nós deveríamos ter mais reverência, mais santidade e mais adoração. E eu proponho que você reflita sobre isso, para que esta igreja seja uma igreja diferente de tantas outras que existem por aí e que estão ignorando o conhecimento de Deus e quem Ele é. Em segundo, também devemos conhecer a Deus e buscar a sua vontade. Visto que Ele é conhecedor disso, Ele revelou para nós também o modo pelo qual Ele pode ser conhecido. E o texto em Oséias nos exorta a isso, em conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E não há nada melhor do que o cristão ter desejo de conhecer o seu Deus. E às vezes a gente procura conhecer tantas outras coisas, e até buscamos conhecer mais doutrina do que o próprio ser de Deus. Só que Deus deseja, e o propósito da vinda de Cristo em nos conceder a vida eterna é esta: que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro, e a Teu Filho, a quem Tu enviastes. Então, o conhecimento de Deus, ele deve produzir um desejo em nós de conhecê-lo. Porque não é magnífico nós sabermos de um Deus assim, que sabe tudo, que conhece tudo, acerca de todas as coisas? Qual é a indagação que você possa fazer a Ele que Ele não possa te responder? Qual é o assunto, por mais complicado que seja, que Ele não saiba? Qual é a situação, por mais difícil e calamitosa que ela pareça ser, que não tem solução diante do Deus que conhece todas as coisas? Qual é a tribulação que não pode ser desbaratada por esse Deus que conhece
e que sabe o caminho que ele tem na tormenta. Então isso deveria despertar a gente a buscar mais a Deus. O próprio conhecimento de Deus incita a nós a buscarmos a Ele, para conhecê-lo mais e mais, para nos aprofundarmos nas profundezas de Deus. E Ele incentiva isso a nós. Ele exorta para a gente buscar a Ele, conhecer mais a Ele, ter intimidade com Ele, ir até Ele. Terceiro, também nós podemos perceber que diante do conhecimento de Deus, todas as coisas que sucedem na vida do cristão, todas elas, de bom ou de mal, Ele sabe. Ele tem conhecimento. A vontade dEle está presente ou sua permissão. Porque nada sucede a nós, seus filhos, sem o conhecimento dEle. Nada. Tudo Ele sabe, tudo Ele vê. E se qualquer um de nós estejamos passando por alguma coisa, esteja ciente, Deus sabe. Ele conhece. E há a vontade dEle nisso, ou há a permissão dEle nisso. Porque há um propósito. Isso quer dizer também que, se você olhar para o texto de Mateus capítulo 10, verso 28 e 29, ou 29 e 30, que vai dizer, tá bom, que os pardais são vendidos por 2 asses, e nenhum deles cai sem o consentimento de Deus. Aí no verso seguinte ele vai dizer, e também, todos os cabelos da vossa cabeça estão contados diante dele. Quando Jesus usa essa expressão, é para deixar ciente a nós, que todos os detalhes, do menor ao maior, da sua vida, Ele sabe. Todos os detalhes da sua vida estão diante dos olhos dEle. Tudo o que você estiver imaginando, que sabe e que pensa acerca de você, já está diante dEle. Toda a sua situação calamitosa que você está passando, aquela dor, aquilo que está produzindo raiva, ou ira, ou amargura no seu coração, Ele sabe. Ele sabe a razão de tudo e conhece tudo. Então, diante disso, quando você estiver em situações como essa, atente que Deus está vendo. Deus sabe a razão pelo qual você está passando por isso. Seja por vontade dEle, para aperfeiçoar você, seja por uma permissão dEle para te corrigir, para ensinar realmente o caminho que você tem que andar, conforme é dito nas Sagradas Escrituras. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas elas, sem exceção. Então, se Deus privar você de alguma coisa, é porque Ele sabe que você precisa ser privado daquilo, para que você conheça mais a Ele. Se Ele deseja que você esteja enfermo por um tempo, Ele sabe por que você tem que estar. Se Ele deseja que você passe por uma situação difícil, e você não entende porque está passando, ou porque houve uma perda, ou algo dessa natureza, Ele sabe. E aqui então você deve buscar para saber a realidade disso, e encontrar nele consolação. É Deus. Nenhum outro ser humano vai lhe dar resposta. Ninguém vai ser possível consolar o seu coração e a sua alma, mas Deus sabe. Ele sabe. Porque Ele é o único que pode revelar a você o que você está passando. Ele revela a você até o que você está sentindo, que você nem é capaz de saber o que é. Ele revela também. Ele é grande em tudo. E Ele sabe tudo. Então nós deveríamos buscar mais a Deus diante de situações calamitosas e não ficar especulando por que isso ou aquilo outro. Não, foi por causa de cicrano ou de cilano. Não, se aconteceu com você, foi permissão de Deus. É da vontade de Deus que você seja experimentado nisso, e Ele está revelando alguma coisa, e talvez seja até a situação real do seu coração, diante dEle e diante dos irmãos, porque Ele conhece cada um de nós,
e Ele levará a sua obra a bom termo. E Ele completará a boa obra que Ele já começou. Ele vai corrigir você em todos os aspectos da sua vida, Ele vai corrigir você. E Ele vai realmente espremer você. Aí eu me lembro do texto de Deuteronômio capítulo 8, que eu falei aqui, outro dia, em uma pregação, onde Deus diz que Ele pega o povo dele, leva para o deserto, e Ele deixa o povo lá passar fome, passar necessidade, para eles saber o que estava no coração deles, e saber que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, viverá o homem. E uma das coisas cruciais para nós, somos cristãos, é que nós devemos andar por fé e não por vista. E Deus deseja que esta igreja ande por fé e não por vista. E Deus deseja que essa igreja tema Ele, e adore a Ele, santifique a Ele no seu coração. E Ele deseja que você viva como realmente um filho de Deus. E Ele conhece cada um de nós. Conhece tudo. Por fim, uma outra aplicação é que, por Ele ter conhecimento de tudo, do passado, presente e do futuro, Deus sempre, escute bem, Deus sempre revela o que há de acontecer, antes que aconteça. Deus sempre revela o que há de acontecer, antes que aconteça. Nós é que somos desapercebidos, mas Ele avisa. Ele avisa, tá bom? A única passagem no qual Ele exorta que a gente não sabe quando vai acontecer é o dia da sua volta. Mas as demais coisas, tudo já foi anunciado. A consumação do século foi anunciado. As coisas que iam acontecer antes da consumação do século já foi anunciado. Tudo já foi anunciado acerca de toda a humanidade, do destino dela e do nosso também. Acerca disso todo mundo sabe. Agora, individualmente, na vida de cada um de nós, dos seus filhos, Ele se revela para nós. Ele dá um sonho, Ele dá uma visão. Ele levanta alguém do nada para chegar perto de você e dizer um negócio que você fica assim, não entendi. Você é que não entende. Você é que não percebe quando Deus fala com você, quando Ele exalta você. Você é que fica desapercebido. Você procura olhar para todas as coisas, mas não olha para Deus. E Ele chamando você, revelando a você as coisas. Ele dá um sonho estranho a você e diz, isso é coisa da minha cabeça. Ele está revelando algo. Ele está dizendo que aquilo, alguma coisa vai acontecer. Você que é desapercebido e que você é levado pelas coisas desse mundo e que fica preocupado com o pão, com isso ou com aquilo outro, ou com a casa, ou com o salário, ou com a roupa, ou com o cabelo, ou sei lá o quê. Você se preocupa com tudo seu, mas não se preocupa com sua comunhão com Deus e com a relação que cada cristão tem. E uma vez que Cristo veio, que rompeu a barreira do véu, todos nós temos acesso direto ao trono da graça. E todo mundo aqui tem comunhão com Deus, porque o Espírito dele habita em você, e Ele fala contigo, Ele revela, Ele chama atenção. Ao todo tempo Deus está chamando atenção, olhai para mim. A gente é que não quer, a gente é que resiste. Aí o que é que acontece? Vem a coisa e quase nos destrói, vem a situação e quase nos abala, quase que a gente perde a fé, quase que a gente desanima, vem as coisas e a gente não sabe lidar, e a gente fica feito, sabe, um desesperado, como se o mundo se acabou, agora não vale mais a pena viver, etc. Mas uma vez Deus revela que você não conhece a Ele, você não sabe quem Ele é, e que Ele lhe sustenta, e Ele guarda a sua vida, e Ele guarda a sua alma, e Ele prometeu em sua aliança que não deixaria de nos fazer o bem. Você esquece de todas estas coisas e das preciosas promessas que Ele tem para o povo de propriedade exclusiva do Senhor. Mas Ele revela. Antes que aconteça, Ele revela. Ele fala. E Ele diz isso em sua palavra, lá no livro de Amós. Não farei nada antes que eu revele aos meus profetas. Nada sucederá antes que eu revele. Eu revelo e depois sucede a coisa. E a gente precisa estar então apercebido disto. Porque Deus conhece todas as coisas.
Isso não é incrível, irmãos, para nós? Está o diabo armando um laço para você cair na semana que vem. Deus já está vendo. Deus já está vendo e já está entrando com providência para dar livramento a você. Oh, grande Deus. Que Deus tremendo é esse, irmãos. Aí nós ficamos, irmãos, sabe assim, como um religioso, alguém que segue uma religião que não tem esse Deus verdadeiro, assim, esquecendo desse Deus grandioso, conhecedor de tudo. Maravilhoso Ele é, tremendo Ele é, grande Ele é, capaz de fazer coisas extraordinárias, de revelar a nós até aquilo que nosso coração não está olhando para dentro de nós e conhecendo. O que seria, irmãos, a nossa igreja se todos nós pudéssemos atentar para isto e contemplar esse Deus grandioso através dos seus atributos que são revelados a nós. Por fim, diante disso, nós deveríamos também quebrantar o nosso coração, chegar diante dele em oração e falar sinceramente com ele: Senhor, eu não sei de nada, me ajude a entender as coisas, eu não sei o que vai ser da minha vida, eu não sei porque eu estou nessa situação esse tempo todo, Senhor, eu não sei porque eu luto e as coisas não saem do lugar, Senhor, eu não sei em que eu devo servir a Ti, Senhor, eu não sei, Senhor, mas Tu sabes todas as coisas. Esta é a reação que nós encontramos no final do Salmo 139. Quando Davi contempla o ser de Deus pela sua onisciência, onipresença e onipotência, ele simplesmente rende-se diante de Deus. Ele chama a Deus para sondar se há alguma coisa má no coração dele e pede a Deus: guia-me pelo caminho eterno, orienta-me, instrui-me. E é isso que nós devemos fazer, irmãos. Antes de ficarmos cogitando isso ou aquilo outro, ou pensamos nisso ou aquilo outro, ou olhando para a irmã fulana, a irmã cicrano, e vendo se ela está bonita, se ela está arrumada, desarrumada, e etc e tal, nós devemos buscar a Deus. Nós devíamos nos encher do conhecimento de Deus. Nós devíamos ter tamanha intimidade com Deus para receber dEle revelações grandiosas, como diz a sua palavra. Busca-me, e eu te responderei, e anunciar-te-eis coisas grandes e ocultas que não sabes. É assim que ele diz. É assim que ele diz. Agora, quantos nós temos buscado? Não é? Quantos nós temos buscado? Essa semana mesmo eu tive algo que me entristeceu, que é assim: você se esforça para ir buscar Deus e o conhecimento da verdade de Deus para vir ensinar. Aí você pede aos irmãos que façam uma simples coisa: lê alguns textos bíblicos. Apenas isso. Para que quando a gente for dar a instrução, aquilo esteja vivo na mente e Deus possa realmente aplicar a sua verdade, seu conhecimento aos corações. Aí sabe o que é você chegar no dia e perguntar quem leu e você ouvir a resposta que não leram? A Bíblia, irmãos. Texto bíblico, irmão. Coisa de crente.
Coisa de crente, irmãos. Agora você imagine Deus olhando para nós, contemplando todos nós, conhecendo que estamos assim, e que não temos o hábito de ler sua palavra, de refletir em sua palavra, de não desejar conhecer a Bíblia Sagrada, a regra de fé e prática do cristão. Lemos outras coisas, assistimos outras coisas, vemos outras coisas, mas não lemos a palavra do nosso Deus. Uma coisa tão simples de fazer, e nós somos negligentes quanto a isso. Como, irmãos, nós vamos ser abençoados por Deus dessa maneira? Como Ele vai se revelar a nós se nós mesmos o rejeitamos? O Senhor Deus escreveu no livro do profeta Isaías, dizendo que Ele escreveu as grandezas da sua lei, todavia ela é reputada como nada. Meus irmãos, esta palavra, esta escritura, é a palavra de Deus, e elas são espírito e vida, e é por meio dela que Deus vivifica e traz plenitude de alegria a nós. Se alguém quiser experimentar isso, venha, coma, se alimente dela, e você provará as grandezas de Deus, e Deus se revelará grandiosamente por meio dela. Não basta apenas dizer que é cristão, se não tiver vida com Deus. Não basta. Portanto, esta noite, eu espero que Deus possa nos constranger a buscar mais a Ele, a reverenciá-lo, a santificá-lo, a adorá-lo, a ter comunhão com o nosso Deus e atentarmos para esse Deus grandioso que conhece todas as coisas. Vamos orar por isso? Maravilhoso Deus, eu te dou graças ao meu Senhor e bendigo o teu nome, pois ainda há esperança para nós. Visto, ó Deus, que trouxeste, Senhor, ao nosso coração a palavra ministrada, a fim de que venhamos a compreender e a entender que diante de Ti, ó Deus, nada, Senhor, é desapercebido, Senhor, nada está oculto aos Teus olhos, que Tu, ó Deus, conhece todas as coisas, e nos conhece, ó Deus, integralmente como somos, Senhor. Tu, ó Deus, que sabes, ó Deus, o ontem, o hoje e o amanhã, e que todas as coisas, ó Deus, estão patentes diante dos Teus olhos, ó Deus. Constrange o nosso coração a Te reverenciar, a temer o Teu santo nome, a santificar a nossa vida diante de um Deus que tudo vê, a estar, ó Deus, adorando o Senhor na beleza, Senhor, do Teu grande ser, Senhor, porque não há outro Deus semelhante a Ti, não existe outro Deus que eu conheça, não existe Deus como nosso Deus. Então vem sobre nós, causa, Deus, temor em nossos corações, Senhor, arrependimento das nossas obras mortas, e que deste dia em diante, ó Deus, o Senhor possa nos despertar, para buscarmos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, que nós possamos, ó Deus, nos ater a isso, Senhor, porque sem isso, certamente, nós seremos destruídos, seremos assolados, seremos, ó Deus, engomados pelas hostes espirituais do mal, Senhor. Mas quando, ó Deus, conhecemos a Ti e a Tua verdade, nós, ó Deus, andamos em lugares altos, Senhor. O Senhor dos exércitos estará conosco, e não haverá o que nós temermos, porque Tu sabes todas as coisas. Pai amado, então eu Te peço, meu Senhor da glória, que o Senhor aplique grandemente esta palavra aos nossos corações,
e muda a nossa vida. Assim eu oro, Deus, e te peço a tua bênção, Senhor, sobre esta igreja e sobre todos quantos ouvirão esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bendito seja o Senhor.